Que alegria estarmos aqui em mais um programa Profetizando Vida. Eu tenho certeza que por meio desse programa de hoje você será edificado, a sua vida será transformada pelo poder da Palavra de Deus. Nós estamos aqui diante da Palavra de Deus e a Palavra de Deus é vida para as nossas vidas. Ela é como uma espada de dois gumes. Ela entra no coração humano, ela penetra a ponto de dividir juntas e medulas, ela nos transforma. A palavra de Deus, ela não volta vazia, sabe por quê? Porque nesse livro é revelado o Filho de Deus, Jesus Cristo, e é tudo que eu e você precisamos. Por isso, abra seu coração para aquilo que Deus tem para você, para aquilo que Deus deseja falar ao seu coração. Eu quero ler um texto, eu quero falar sobre a nossa missão na Terra, sobre o desejo de Deus em nos usar, em usar você lá na sua casa, usar você no seu trabalho, aonde você estiver. Deus quer usar você. Deus não precisa de nós, mas Ele conta com a gente. Deus, Ele tem prazer em se manifestar por meio dos seus filhos. E eu quero lembrar a você, por meio desse programa, sobre a nossa responsabilidade de ser um anunciador do Evangelho, de ser uma Bíblia ambulante, de ser alguém que é luz por onde passa. Em nome de Jesus, eu quero ler um texto com você no Evangelho de Mateus, capítulo de número 28, a partir do verso de número 16. A Bíblia diz assim: Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa palavra, sem dúvida, é uma das palavras mais ricas, mais profundas de toda a Escritura Sagrada. A grande comissão, Jesus delegando a missão dele e agora nossa. Jesus estava pronto aqui a ser assunto aos céus, elevado aos céus, e Jesus, olha, deixa eu dizer uma última coisa. E então Jesus, ele fala essas palavras para mim, para você, para aqueles que estavam ali, e para mim, para você, porque a palavra de Deus, ela é eterna, ela é a mesma ontem, hoje, será para sempre, ela é imutável. Isso aqui é a palavra de Deus e nós nos apegamos nesse livro, nessa mensagem, na essência desse evangelho, que é o próprio Cristo, em nome de Jesus. Meus irmãos, existe uma responsabilidade e esse texto, ele nos mostra ou nos lembra o porquê nós estamos na terra. Sim, Deus tem prazer em abençoar os seus filhos com coisas materiais, Deus tem prazer em dar uma família, Deus tem prazer em abençoar pessoas, mas existe um propósito, existe algo que está acima disso tudo, que é eu e você sermos um instrumento nas mãos de Deus. Deus não colocou você aí nessa cidade à toa, Deus não colocou você aí nessa empresa à toa, Deus não fez com que você nascesse nessa família à toa, Deus não permitiu que você morasse nessa rua, ou nesse prédio, ou nesse condomínio à toa. Deus deseja nos usar. Meus irmãos, e essa realidade, ela precisa permear nos nossos dias. Ela precisa permear nos sonhos e propósitos que nós temos, nos nossos anseios, nas nossas ambições. Deus deseja nos usar. E eu quero que você acompanhe esse texto comigo, o texto que nós já acabamos de ler,
Porque esse texto, ele traz algumas verdades. A primeira delas é o ide do Senhor. Esse ide, ele não é um verbo imperativo, pelo contrário, ele é contínuo. Esse ide é de indo, por onde eu passo. Eu preciso falar do amor de Deus e fazer discípulos. Discípulos para mim, você fazer discípulos para você, não. Discípulos para Jesus. Assim como nós que cremos no seu amor, cremos na obra da cruz, ele nos chama. Jesus poderia escolher anjos para fazer esse papel de pregar o evangelho e enviar uma comissão de anjos espalhados para o mundo inteiro para que o evangelho fosse pregado, mas ele não escolheu os anjos para essa função. Ele escolheu pessoas. Ele escolheu a mim e a você, e ele não escolheu porque somos bons ou porque somos bonitos. Não. Ele nos escolheu porque ele sabe que eu e você fomos feitos para a sua própria glória. Nós fomos feitos para que o nome de Jesus fosse glorificado. E uma outra essência pelo qual ele deseja com que eu e você sejamos luz por onde passamos, é o amor dele sendo revelado. É Jesus por meio desse ide dizendo, eu amo o ser humano, eu amo a família, eu amo pessoas, e eu desejo me revelar o coração deles, eu desejo transformar o coração dele, dela, eu desejo restaurar o relacionamento, o casamento, o matrimônio, os relacionamentos. Por isso vá, prega o evangelho, porque a única forma de transformação é conhecendo o evangelho. Por isso vá, transforme. Eu tenho pressa, pregue o evangelho, porque eu amo aquele familiar seu que não conhece a Jesus, eu amo aquele patrão seu que não conhece a Jesus, eu amo essas pessoas que eu permiti você conhecer que ainda não me conhece. Vá, é o amor de Jesus sendo revelado. Assim como eu estou sendo um instrumento de Deus a pregar o evangelho a você nesse dia, assim, talvez como alguém já foi usado por Deus a pregar o evangelho a você, entenda isso como o amor de Deus revelado, revelado na palavra, revelado por meio do anúncio, ele dizendo, eu amo quem eu criei. Nós somos criação de Deus, o Senhor nos criou, ele nos fez, soprou o fôlego de vida, nos escolheu no ventre da nossa mãe, ele tem propósito, ele tem coisas a fazer na nossa vida, no nome de Jesus. E o texto, além de falar sobre esse ide, ele diz, olha, mas vocês não vão em seu nome, no nome de vocês mesmos, vocês vão em meu nome, eu vos dou a minha autoridade. Ou seja, nós não falamos de nós, não falamos da nossa mensagem, falamos dele. Nós temos a autoridade dele, autoridade para pisar em serpentes e em escorpiões, autoridade para ser usado por Deus no anúncio do evangelho, em fazer uma visita, em colocar a mão sobre o enfermo, em profetizar cura. Ele nos deu. Ele está dizendo, eu não quero apenas que vocês possam ir, mas eu quero delegar a autoridade a vocês. Eu vim aqui nesse dia para lembrar que nas suas mãos ou sobre as suas mãos tem a autoridade dada por Deus. Autoridade essa que uma vez Deus nos deu, nós precisamos tomar posse dessa verdade. Seja usado por Deus, seja mais ousado, pregue o evangelho, seja uma bênção por onde você passar. E o texto, ele continua dizendo, olha, existe uma mensagem, batize em nome do Pai e do Filho, ensinando a obedecer o que? Tudo o que eu ordenei, ou seja, ensine aquilo que Deus ordenou, ensine a Bíblia, ensine a palavra de Deus, discipule seus filhos, converse sobre a mesa, seja uma bênção por onde você passar, seja mais intencional nos seus cafés, nos seus almoços aí no trabalho, nas suas rodas de conversa, seja intencional, seja usado por Deus.
E uma das coisas, ou uma das promessas mais maravilhosas da parte de Deus, Ele vai dizer: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ou seja, Ele não apenas nos mandou ir, Ele revelou o seu amor, Ele nos diz que é por onde nós passarmos, existe uma responsabilidade, Ele nos delegou autoridade, Ele nos ensinou no anúncio falar somente aquilo que Ele ordenou, aquilo que Ele ensinou. Não é sobre nós, é sobre a palavra, e Ele prometeu a sua companhia. Jesus, Ele disse: olha, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos, ou até o fim dos tempos. Jesus, Ele tem prazer em estar conosco, prazer em nos usar. O que Ele está dizendo? Ele está dizendo: olha, eu não apenas peço para que vocês possam ir, mas eu vou com vocês através do Espírito Santo. Eu creio piamente que o Espírito Santo está aí com você. Eu creio que por onde você passar, uma vez você se colocar como instrumento nas mãos do Senhor, Ele está com você, Ele tem prazer em você, Ele quer usar você. Por isso, seja ousado na presença do Senhor, seja uma bênção na presença do Senhor, nas mãos do Senhor. E eu tenho certeza que muitos que estão ao seu lado vão se prostrar, vão se dobrar diante do Senhor e vão confessar Cristo como Salvador da vida. Eu oro para que você tenha sabedoria no anúncio. Eu oro para que Deus use você. Eu oro para que o seu coração seja verdadeiramente impactado pelo poder do Evangelho e que você seja um instrumento, um canal desobstruído nas mãos do Senhor. Profetizo isso sobre você, vida sobre a sua vida. No nome de Jesus, me permita orar por você. Pai, o seu amor se revelou a nós e deseja ser revelado a tantos outros. É por isso que pedimos que o Senhor nos use. Use a mim, use aos meus irmãos, para que o teu nome seja glorificado e a obra da cruz seja reconhecida. Eu oro, Senhor, para que o Senhor dê experiências a cada um que nos assiste, se revelando e usando cada um para revelar ao coração de outros. Eu os abençoo no nome de Jesus. Eu profetizo que o Senhor use você por onde você passar. Nosso programa Profetizando Vida vai ficando por aqui. Eu quero agradecer esse tempo que você parou para ouvir a palavra de Deus. Eu oro para que você e a sua família seja completamente abençoada em nome de Jesus. Nós vamos ficando por aqui. Até a próxima e que Deus te abençoe. Um abraço. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.